Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Minha câmera tá ruim, pessoal, mas estamos aqui. Nesse vídeo eu quero falar sobre a maior revelação. Isso mesmo. Muitas pessoas elas nascem no Evangelho, crescem no Evangelho e morrem no Evangelho e não conseguem entender o Evangelho. O nosso comportamento, as nossas atitudes revelam quem nós somos no mundo espiritual. E é muito importante nós abrir o nosso coração, né, para entender os desígnios, propósitos, vontade de Deus na nossa vida, certo? Antes de falar desse assunto de relevância, eu queria pedir para você assinar o canal e também, se possível, ativar as notificações. Ficaria muito feliz se você assinasse o canal. A palavra diz assim, pessoal: e chegando Jesus às partes de Cesareia, Filipe interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta: o que é que estão falando de mim? Sabe? O que é que eles dizem de mim? Quem eu sou para eles? Sabe? Entende? Aí eles disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Entendeu? Aí Simão respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Até o versículo 17. Veja bem, pessoal, o que acontece aqui é que os discípulos, eles ainda não estavam entendendo, né? Na sua maioria, a missão, a essência, né? O porquê e quem era Jesus na realidade, sabe? Então, eles afirmaram a resposta naquilo que as pessoas diziam, naquilo que fulano, ciclano, beltrano estava falando, entende? Porque a dúvida estava, todo mundo na dúvida. Será que ele é Elias? Será que ele é Moisés? Será que ele é, entende? Jeremias? Sabe? Enfim, será que ele é um dos profetas? Mas qual profeta? Resumindo, a dúvida pairou no ar, né? E os discípulos não tiveram uma resposta, entende? Ou seja, a identidade deles ainda estava sendo o quê? Construída. Eles ainda não estavam entendendo ainda na sua totalidade, na essência, sabe? Apesar de estarem andando com Jesus, sabe? Mas para você entender, a gente vai voltar ao capítulo 16, quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o caminho. Poxa, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de mim. Entende? Aí Filipe interpela: Senhor, mostra-nos o Pai. Entende? Jesus já tinha ensinado, eu e o Pai somos um, enfim, etc. Mas aí Jesus disse: olha, Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ainda não estava bem claro na mente de Filipe, de Judas nem se fala, e etc, etc. Não estava entendendo o mistério, a missão de Cristo, sabe? Porque era muito profundo entender quem era Cristo. Mas Pedro, respondendo, disse: o que é que ele disse? Ele diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa enviado, ungido, Filho de Deus, Messias, sabe? O prometido para as nações. Então Pedro, ele teve uma visão, sabe? Ampla daquilo que era Cristo, entende? E ele diz assim, ele afirma, o Filho do Deus vivo. Olha só, que profundidade. Entende? A nossa vida, ela só tem um significado dentro da igreja se realmente nós entendermos essa palavra, sabe?
Para você não ser assim, o reteté, Maria vai com as outras. Você tem que saber quem você é. Tem que haver fundamento na sua fé. Se não houver fundamento na sua fé, você vai se perder. Isso mesmo. Entende? Por isso que ele diz, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou e disse, olha, bem-aventurado, feliz és tu, sabe? Porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque Jesus é a expressa imagem e revelação do Pai. Entende? Então, se você quiser entender quem é Deus, meu querido, entenda quem é Jesus. Então, essa revelação, ela chegou até você. Entenda quem é Jesus, que os seus conflitos, sabe, a sua identidade espiritual, ela será bem definida. Enquanto você não entender isso, você vai estar no meio da multidão e, quem sabe, perdido no meio da multidão, sabe? Procurando uma resposta. E só procura uma resposta aquele que ainda não entendeu quem na realidade é Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o Salvador do mundo, o prometido para as nações, aquele que haveria de vir, tomar os pecados da humanidade, morrer em uma cruz, ressuscitar ao terceiro dia, estabelecendo assim o reino de Deus na vida das pessoas. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.